pela vossa presença. Boa tarde a todos. É um imenso prazer estar aqui. Eu chamo-me José Carlos Silva Cardoso, sou Presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia e tenho muito prazer e muita honra de estar aqui neste segundo dia da Loja do Coração para vos falar, e esta conversa é uma conversa completamente interativa. Se sentirem necessidade e vontade de interromper, questionar, por favor, façam isso, porque é uma conversa sobre um tema politicamente incorreto. E eu tenho a noção do risco que corro e isto tem que ser abordado com algum cuidado. O título principal e o problema principal é este aqui assim: a assunção individual da nossa responsabilidade de saúde. Isto é, cada um de nós é responsável, é a minha teoria, a minha ideia, aquilo que vos quero propor para a reflexão e para concordarem ou discordarem, cada um de nós é responsável por se manter saudável. Há muitas pessoas que não concordam com esta ideia e eu não sou detentor da verdade, tenho apenas uma ideia sobre este assunto e é debatível, é criticável e, portanto, é precisamente dessa discussão que pode surgir um avanço do nosso entendimento das coisas. Portanto, eu vou expor aquilo porque acho que cada um de nós é responsável pela sua própria saúde. E isto tem a ver com um facto muito importante. É que as doenças cardiovasculares, e estamos a falar de saúde cardiovascular, esta loja é sobre esse tema, as doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte em Portugal. E não só a primeira causa de morte em Portugal, como a primeira causa de internamento hospitalar. E além disso, porque os internamentos hospitalares são precisamente a causa principal dos custos em saúde, as doenças cardiovasculares em Portugal têm um impacto imenso na saúde e calcula-se que em 2003 se tenham gasto, é difícil até dizer este número, mas isto são milhões, são 1.762 milhões de euros com a saúde e as doenças cardiovasculares representaram 10%, ou seja, cerca de 176 milhões de euros, num ano apenas. Ok? Estas doenças são preveníveis e, portanto, se nós as prevenirmos, podemos não só viver mais tempo, com melhor qualidade de vida, menos internamentos, como podemos poupar dinheiro. E poupar dinheiro hoje em dia é uma coisa importante, porque o nosso país não tem dinheiro demais. Antes, pelo contrário, estamos com alguma dificuldade nesse campo e, portanto, tudo o que possa ajudar é importante porque Portugal vai efetivamente ultrapassar esta crise, isso não há qualquer dúvida quanto a isso. Temos é que todos trabalhar para isso e isto poderá ser o nosso contributo, tentar reduzir um peso que pode ser evitável de custos. E tanto pode ser evitável que isso tem acontecido. Nós, hoje em dia, cerca de 30% dos portugueses morrem por uma causa cardiovascular. Destas pessoas que estão ali fora, um terço delas, ali na Praça Central do Colombo, um terço delas, infelizmente, vai morrer do coração, com infarto do miocárdio, com morte súbita, insuficiência cardíaca ou outra complicação, mas já estivemos bastante piores, porque em 1998 eram 45% dos portugueses que morriam, quase metade dos portugueses morriam do coração. E neste intervalo de tempo, que do ponto de vista da história da humanidade é muitíssimo pouco tempo, de 98 a 2011, nós reduzimos de 45% para 30%, 15% em valor absoluto, é uma brutalidade. Foi um terço, basicamente, do peso que aqui tínhamos que foi reduzido. Isto é uma redução notável. E isto reduziu-se porquê? Porque, efetivamente, as pessoas começaram a ter mais noção dos problemas cardiovasculares, começaram a assumir, portanto, o controle desses fatores de risco e também a colaborar para a manutenção da sua saúde com os médicos, os enfermeiros e outros prestadores de saúde. Portanto,
este número, que em si é negativo, 1/3 dos portugueses a morrer do coração, tem aqui um lado positivo. E acho que quando nós temos uma garrafa meia cheia ou meia vazia, se calhar é mais produtivo centrarmos no lado positivo da coisa. Podemos escolher qualquer um, sofrer e sermos miseráveis, ou então termos esperança e acumularmos força para a mudança. E realmente, portanto, o que este gráfico nos mostra é que é possível reduzir, é possível prevenir a mortalidade cardiovascular. E a mortalidade cardiovascular tem a ver com uma doença que se chama aterosclerose. A aterosclerose é basicamente a deposição de gordura no interior dos vasos sanguíneos. E como os vasos sanguíneos estão por todo o nosso corpo, essa doença pode atingir qualquer ponto do nosso corpo. No cérebro causa um acidente vascular cerebral. Se for no coração, pode causar um infarto do miocárdio, em consequência do qual poderemos vir a morrer, desde logo, nas primeiras horas, ter morte súbita, ou evoluir, enfim, para a cura do infarto, mas depois, mais tarde, virmos a ter insuficiência cardíaca. Se tivermos, por exemplo, atingimento das artérias dos rins, podemos ter insuficiência renal. Se for nos olhos, podemos ficar cegos. Nos membros, podemos ficar com problemas da circulação que levem, por exemplo, à amputação de uma perna ou outro problema. Portanto, qualquer ponto do nosso organismo pode ser basicamente atingido por estas doenças que têm a ver basicamente com a aterosclerose, com a acumulação de gordura no interior das artérias. Qual é o panorama, efetivamente, destas doenças? Em Portugal ocorrem cerca de 12 mil infartos por ano. Se fizerem as contas, vão ver que é mais do que um infarto por hora. Ou seja, são 19 horas, hoje já morreram 19, aliás, já 19 portugueses tiveram um infarto agudo do miocárdio. E até ao final do dia, pelo menos mais 5 vão ter um infarto agudo do miocárdio. A hipertensão, 42% dos portugueses hipertensos, é uma brutalidade, é um número incrível, é quase metade dos portugueses, e isto é uma apreciação global, porque a hipertensão vai aumentando com a idade, e acima dos 60, 70 anos, quase 80% dos portugueses são hipertensos. Quase toda a gente toma, ou deveria tomar, medicamentos para a tensão. O pior é que há muita gente que, sendo hipertensa, nem sequer faz ideia que é hipertensa e só descobre que tem hipertensão tarde demais, quando teve o AVC ou teve o infarto agudo do miocárdio. A hipertensão é silenciosa, é um inimigo que nós não damos por ela. Acontece até que, quando sabemos que somos hipertensos, vamos tomar medicamentos, até aí não sentíamos nada. Os medicamentos às vezes têm efeitos laterais e as pessoas dizem: não, eu estava tão bem, agora começo a tomar os medicamentos, vamos deixar de tomar os medicamentos e mas estar muito bem como estava, e portanto é difícil de controlar a tensão arterial por causa disso também. E a insuficiência cardíaca, o coração a falhar, não ser capaz de bombear sangue suficiente e provocar muita falta de ar, falta de força, os pés inchados e tudo isso. São mais do que 250 mil portugueses que têm insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca não é conhecido isto da população em geral, mas julgo que a doutora Brenda terá dito há bocadinho, mata mais do que a maior parte dos cancros mais comuns e, portanto, é de facto uma circunstância muito importante e a evitar a todo custo. O AVC em Portugal tem a segunda mais alta taxa de incidência na Europa Ocidental e é o AVC mais mortal de toda a Europa Ocidental. Portanto, é de facto um flagelo e realmente temos muitas pessoas a ficarem inválidas ou a morrerem, a ter uma sobrecarga imensa para as famílias e um sofrimento terrível pela incapacidade que os AVCs provocam. Portanto, tudo isto que nós falamos até agora são as causas da aterosclerose, da tal deposição da gordura no interior das artérias. Mas porquê que isto acontece, afinal de contas? Por exemplo, na China, a prevalência, ou seja, a existência de aterosclerose é muito mais baixa do que aqui na Europa. Portanto, há certamente fatores genéticos, isso é sempre importante, mas há outros fatores que têm a ver com o comportamento que são muito relevantes. E então, como é que isto acontece?
O que acontece é que existem fatores de risco, são circunstâncias que põem a pessoa em risco de ter a tal doença, a tal aterosclerose. Estes fatores de risco, que já vamos falar deles, vão ocasionar a aterosclerose, que leva, como falámos há bocado no caso do coração, ao entupimento das artérias do coração e, portanto, a um infarto do miocárdio, que é uma zona do coração que morre, e no coração, aquilo que morre nunca mais é reparado. Vocês têm exatamente as células do coração com que nasceram, menos as que morreram entretanto. Portanto, não há reparação. Em termos práticos. Efetivamente não é exatamente assim, mas em termos clínicos é assim. E, portanto, se nós tivermos um infarto, aquela zona vai ficar morta e não vai reparar mais. Aquela zona deixa de contrair. E se nós morrer cerca de 40% das células contrácteis do coração, nós morremos em choque cardiogénico. Choque cardiogénico é morrermos sem forças nenhumas, portanto, com uma situação crítica de perfusão, ou então numa outra coisa que é o edema agudo do pulmão, que é uma morte terrível, nós morremos afogados em nós próprios. A sensação é morrer afogado, portanto, os pulmões ficam cheios de água nossa. E, portanto, é uma forma absolutamente terrível de morrer. Insuficiência cardíaca, duas formas, choque cardiogénico e edema agudo do pulmão. Portanto, aqui temos, então, o infarto. Se há uma grande perda de músculo cardíaco, isto evolui para a insuficiência cardíaca, e a insuficiência cardíaca, como se falou, é uma grande causa de morte. É uma condição letal. As pessoas, efetivamente, não têm essa noção, mas é importante que o público, em geral, se aperceba da relevância que isto tem. A insuficiência cardíaca, eu aproveito, temos aqui duas senhoras enfermeiras, ainda para mais do hospital muito prestigiado da nossa cidade, que é o Santa Marta, e as senhoras enfermeiras são fundamentais no tratamento e na abordagem de insuficiência cardíaca. É preciso criar equipas. Esta loja é uma loja de equipa, são várias áreas que se coordenaram para produzir esta loja, e na insuficiência cardíaca nós temos que fazer equipas com a enfermagem e criar as clínicas de insuficiência cardíaca, que eu não sei se a doutora Brenda teve a oportunidade de falar disso, que são formas muito particulares e efetivas de abordar os doentes com insuficiência cardíaca. Então, os fatores de risco que estavam aqui no início de tudo isto, como é que estão os fatores de risco em Portugal? Quais são os fatores de risco, em primeiro lugar? E os fatores de risco, há alguns intrínsecos, que é, enfim, nenhum de nós caminha para mais novo, e a idade, de facto, não ajuda. Há uma certa tendência para a nossa maquinaria se deteriorar, e o coração também acontece isso. A idade é, portanto, um fator de risco, o sexo também, e a nossa história familiar, a nossa herança genética. Os ingleses dizem que a coisa mais importante, quando nós escolhemos a educação para os nossos filhos, mais importante do que escolher o colégio bom, é melhor escolhermos uns bons pais. Isso é muito importante para a educação deles. E realmente, para a nossa saúde, é bom escolhermos uns bons pais, porque a nossa genética é muito importante. Mas, para além desses fatores não modificáveis, nós não podemos modificar os pais que tivemos, nem queremos, com certeza, estes aqui, sim, nós podemos modificar. O sedentarismo é um fator de risco importante. A obesidade, a diabetes, a dislipidemia, ou seja, as alterações da gordura do sangue e a tensão muito alta são outros fatores de risco importantes. O tabagismo e o stress são importantíssimos. Eu queria falar destes aqui que estão a azul e deste aqui em baixo. Estes quatro estão associados uns aos outros, e há quem lhe chame o quarteto mortal. E esse quarteto começa, muito provavelmente, por um fundamental de que iremos mais adiante falar e que tem uma relevância hoje em dia muito importante: a obesidade. E a obesidade, aquela acumulação de gordura, sobretudo a gordura que está dentro do abdômen, não tanto aquela que nós palpamos aqui no braço ou noutro sítio, mas aquela que está dentro do abdômen, essa gordura é, contrariamente ao que se possa pensar, é inestética, é facto, mas é sobretudo um órgão endócrino adicional que produz toxinas. Toxinas essas
que deterioram o funcionamento das artérias e provocam a hipertensão, que as artérias tornam-se menos capazes de relaxar e, portanto, dão hipertensão e depois levam a perturbações dos açúcares e das gorduras do sangue. E, portanto, isto é importante, é modificável e é muito relevante. Mas um outro fator de risco que é menos falado e que nos afeta a todos e de cada vez mais, que é o stress. O stress, nós estamos numa espiral de ocupação, cada vez estamos mais ocupados, com telemóveis, e-mails, Facebook, estamos permanentemente ocupados e agora já não estamos ocupados. Estamos, portanto, numa cruzada de multitasking. Fazemos várias coisas. Estamos a ver televisão e simultaneamente a deitar o e-mail fora. Para as senhoras isto é normal, porque vocês são muito mais capazes do que nós, são seres superiores, porque são capazes de cozinhar, estar a resolver um problema qualquer complexo sobre finanças ou medicina ou outra coisa qualquer, e, entretanto a criança está ali e estão também a cuidar dela e, portanto, para vós é fácil, mas para nós homens é um desastre, porque nos dá muito stress ter que estar a fazer muitas coisas ao mesmo tempo e perdemos o nosso foco e é complicado. Mas globalmente nós estamos permanentemente, homens e mulheres, ocupados e realmente nós temos que encontrar momentos de tranquilidade e de silêncio para nos ouvirmos, quanto mais não seja a nós próprios. Aliás, é a pessoa mais importante que nós temos que ouvir, é nós mesmos. Encontramos algum tempo de paragem, isso é fundamental e nós não conseguimos. Estamos numa espiral que de ano para ano estamos a trabalhar mais e a ficar cada vez mais ocupados e eu creio que se nós não fizermos alguma coisa sobre isto, esta ameaça pode ser verdadeiramente séria para a humanidade. Eu acho que nós temos que coletivamente começar a arranjar uma maneira qualquer de nos libertarmos de tanta pressão, de tanto stress. Portanto, e isto, efetivamente, é uma agressão importante. Como é que nós estamos em Portugal em relação aos fatores de risco? Portugal era tido como um país muito saudável, de gente magrinha, enfim, vivia no campo, trabalhava, pescava e até jogava bola em conjunto e por aí fora. Mas a verdade é que Portugal mudou. Em 2013, a realidade é muito diferente e, incrivelmente, 50% dos portugueses conseguem fazer menos do que 30 minutos de exercício por dia. E dizem, mas como é que é possível? E se nós pensarmos, sim, por semana, peço desculpa, 30 minutos de exercício por semana. E isso como é que é possível? Imaginem, é possível. Muitos portugueses têm carro, não é? Então têm o carro na garagem. De manhã levantam-se, tomam um pequeno almoço, metem-se no elevador, deixam para o carro. Vão do carro até ao trabalho, pousam o carro na garagem, sobem para o elevador, vão para o escritório e trabalham 8 horas sentados na secretária. Ao fim do dia, deixam o elevador, metem-se no carro, sobem o elevador, vão passar o resto do dia à frente da televisão a descansar, se puderem, ou a resolver os e-mails, os tais e-mails e essas coisas, o Facebook e o LinkedIn, etc. E, efetivamente, por incrível que pareça, há muita gente que faz muito pouco exercício. E isto é uma coisa que tem um impacto muito importante. E o impacto é este. A doutora Brenda tem uma série de slides brilhantes que mostram a evolução da obesidade nos Estados Unidos. E é impressionante que, Brenda, aquilo começa quando? Há quantos? No final dos anos 80, em que há 2 ou 3 estados, eles são representados a vermelho claro, há 2 ou 3 estados que estão a vermelho claro e o resto está a branco, portanto não há assim muita obesidade. Ali o vermelho é uma percentagem de obesos de quanto? Inicialmente foi 15%. Depois, à medida que vamos passando os slides, o que corresponde à passagem do tempo, os Estados Unidos vão ficando progressivamente mais vermelhos, a certa altura estão todos vermelhos e a certa altura começa a mudar o tom do vermelho, porque já é uma percentagem, e todos os estados têm obesidade e a percentagem é já imensa e então, efetivamente, o panorama não é muito bom. Todos nós, as pessoas, enfim, já presenciámos casos de obesidade absolutamente incrível, aquela obesidade mórbida em que nós vemos que lá dentro, alguns, no meio daquela massa, está um ser humano, mas quer dizer, há um estado que eu penso que corresponde até
provavelmente algum desequilíbrio psicológico, como é que é possível a pessoa chegar àquilo? Este problema é um problema importantíssimo, mesmo em Portugal, o tal país das pessoas magras. E, portanto, a diabetes que está associada à obesidade está a aumentar muito. Nós temos em Portugal, neste momento, 1 milhão de portugueses diabéticos, 10%. E temos 30%, 1 em cada 3 portugueses tem diabetes ou perturbação do açúcar, do metabolismo do açúcar. Isto é uma coisa terrível, porque se nós considerarmos que 42% dos portugueses são hipertensos, a combinação de diabetes com hipertensão é letal. Destrói o rim, destrói a retina, o coração, etc. É uma combinação terrível. E nós, portugueses, estamos de facto expostos a essa combinação. E associa-se a isso que, afinal, de facto, os homens em Portugal começaram a deixar de fumar e as senhoras, infelizmente, estão a seguir o nosso caminho e a fazer o nosso caminho, aquilo que nós fizemos errado há uns anos atrás. Portanto, os homens estão a diminuir a taxa de tabagismo e as senhoras a aumentar. Precisamos de fazer qualquer coisa em relação a isto e temos que ser embaixadores desta causa do tabagismo, porque, para além de mais, além de nos estarmos a prejudicar-nos a nós, estamos a prejudicar os circunstantes. E sabe-se hoje em dia, por paradoxal que isso pareça, que o fumo lateral do tabaco é mais nocivo que o jato central. O chamado lateral stream é mais importante, mais grave do que o tabaco, portanto, aquele fluxo central. E, portanto, as pessoas que estão a receber fumo de terceiros estão a ser gravemente prejudicadas. Há pessoas, vultos ilustres da nossa cultura, que defendem acerrimamente que não devem ser proibidos da sua liberdade de fumar, esquecem-se que, ao exercerem essa liberdade, estão a prejudicar terceiros que têm a liberdade, ou devem ter a liberdade, de respirar ar puro, que é a nossa condição essencial. E, portanto, esta questão do tabagismo é efetivamente preocupante. E a preocupação maior é que nós poderíamos dizer, bom, ter tabagismo, ser fumador comporta um determinado risco, ser hipertenso comporta outro, então se eu for hipertenso e fumador, tenho o somatório dos dois riscos. Mas não é isso que acontece. O que acontece é que, vejam aqui, à medida que o número de fatores de risco vai aumentando, isto não é uma reta, é uma curva. Há um crescimento exponencial do risco. E, portanto, quanto maior o número de fatores de risco que nós tivermos, o risco final não é aditivo, portanto, há um aumento, para além da soma algébrica, do risco individual de cada um desses fatores. Ora bem, portanto, este panorama português, o tal país saudável, supostamente de baixo risco cardiovascular, ainda somos assim classificados pela Sociedade Europeia de Cardiologia, porque faz-se uma consideração a propósito do infarto agudo do miocárdio, porque se pensasse em termos de hipertensão e de AVC, nós não somos de maneira nenhuma um país de baixo risco. Mas, portanto, nós temos ainda no nosso imaginário, existe que Portugal é um país muito saudável e que enfim, não tem grande risco cardiovascular, mas como vimos, isso não corresponde já à verdade. E, portanto, a prevenção cardiovascular impõe-se. E o adágio português, ontem falava com o Sr. Henrique Moreira, ele dizia prevenir, sim, claro, e o adágio português diz isso mesmo, mais vale prevenir do que remediar, e não sei se têm talvez a noção de que, por exemplo, na China clássica, os chineses, não estou a dizer agora, aqui há umas centenas, milhares de anos, os chineses pagavam aos seus médicos enquanto estavam saudáveis. Quando adoeciam, deixavam de pagar ao médico. Era exatamente ao contrário daquilo que nós fazemos. Portanto, o foco é estar saudável. Eu não quero estar doente. Portanto, o meu médico deve trabalhar para eu estar saudável. Portanto, é um foco na prevenção. Na chamada Igeia, duas filhas de Zeus, a Igeia e a Panaceia, que se degladiavam uma com a outra. A Panaceia deu a indústria farmacêutica, a Igeia, as atitudes profiláticas, mas elas não têm que se guerrear uma com a outra. Elas têm que se aliar, têm que cooperar para uma saúde melhor.
E então, o que é preciso fazer, efetivamente, para nos mantermos saudáveis? É preciso fazer 3 km por dia de marcha ou 30 minutos por dia, mas todos os dias. E isto não é difícil. Para mostrar que não é difícil, a sugestão que eu faço é, passo a expressão, quando saírem daqui, se isso vos interessar, deve haver para aí uma loja de desporto qualquer, talvez a Sport Zone, não sei. Não quero passar esta publicidade, mas, portanto, numa loja qualquer de desporto, comprem um podómetro e vão ver que, de uma forma insensível, se, por exemplo, deixarem de subir de elevador para a vossa casa, coisa que, por exemplo, eu faço, eu nunca ando de elevador no meu hospital, e se forem do carro, não estacionarem exatamente à porta do emprego, puserem o carro num parque de estacionamento um bocadinho mais adiante e vierem a pé, muito facilmente fazem 15 minutos até ao emprego, ou depois deambulando dentro do edifício, não é? Para ir almoçar e por aí fora, e depois de retorno a casa outros 15 minutos a andar a pé. Não é necessário, bom, agora tenho que ir calçar as sapatilhas e mais não sei o quê, para fazer os 30 minutos. Introduzir isto na prática diária, fazer, portanto, lembrar-se de que é preciso andar, efetivamente, e a natureza tem uma lei terrível. Aquilo que nós não usamos, a natureza tira-nos. Tão fácil quanto isso. Se nós não usamos o cérebro, perdemos capacidades intelectuais. Se nós não usamos os membros, perdemos capacidade articular, músculos, etc. É por isso, por exemplo, quando ficamos engessados, partimos um braço, ao fim de 3 meses, estamos com os braços completamente atrofiados e as articulações completamente rígidas. Portanto, temos que as usar, como temos que usar o nosso carro. Se nós podemos ter um Ferrari em casa, fantástico. Então, para poupar o Ferrari, eu não vou andar com ele, ao fim de um ano está estragado. Temos que andar com ele, permanentemente. Temos que o exercitar. Isto é fundamental. Concorda comigo, Sr. Enfermeira? Vocês estão muito calados. Isto é um monólogo aqui. O monólogo do vaqueiro. Então, se me permite intervir, claro. Já pedi uma coisa. Diga. E vou fazer logo um humor. Vamos vender o Ferrari. Vamos vender o Ferrari. Tem cuidado, deixa aí sempre. Vai ajudar. Ok. Mais comentários que tenho. Posso dar um exemplo? Claro. Os meus últimos 3 meses têm sido algo complicados em termos de stress. Os fatores de stress têm sido grandes. Claro. Para montar a loja do coração. Como, nomeadamente isso. E o tempo para o ginásio desapareceu. Claro. Completo. Tenho a sorte de morar no 11º andar. E, portanto, o elevador, a chegar à casa, passou a ser o meu treino diário. Exatamente. Este é fantástico, um testemunho completamente verdade. A Sociedade Portuguesa de Cardiologia é no 13º andar. E eu vivo no Porto e venho todas as sextas-feiras trabalhar para a Sociedade Portuguesa de Cardiologia. O que eu estava a fazer era exatamente subir, venho de comboio e, portanto, depois não tenho tempo, efetivamente, de fazer exercício, passo o dia todo lá dentro, e subia os 3 andares e descia pelas escadas. Entretanto, fiz uma fratura de menisco e agora não posso fazer isso, mas estou em recuperação e voltarei a fazer isso assim que possa. Mas, portanto, esta é uma maneira de fazer, é introduzir isto na nossa vida do dia-a-dia. E depois há esta questão da reeducação alimentar. Nós gostamos de falar de reeducação alimentar e não de dieta, porque a dieta tem uma conotação pejorativa. A pessoa pensa que vai passar fome e não sei o quê, e não se trata de passar fome. Trata-se de criar hábitos alimentares corretos. Basicamente é comer 6 vezes por dia, de preferência, pequenas refeições. Portanto, no princípio, a pessoa fica um bocadinho ansiosa, porque isto são sinais que vêm de há milhares de anos, não é? O ser humano, idealmente, do tempo em que nós éramos caçadores, tem uma tendência para o sedentarismo, é um facto, que é para poupar energia. E, portanto, quanto a tendência natural é estarmos quietinhos, não fazer nada, e depois, se aparece comida, é comer o máximo que possamos.
E isso está aqui nos nossos genes. E por isso, as pessoas que se dedicam à alimentação sabem que nós não nos devemos servir muito, porque se temos muita comida no prato, temos tendência a comer aquilo tudo. E, portanto, por causa da tal programação genética, não é? E, portanto, no princípio, quando nós começamos a fazer uma alimentação mais fracionada, ficamos um bocado ansiosos, comemos pouco, e se calhar comia mais um bocadinho e fica-se um bocadinho ansioso. Mas se nós nos lembrarmos, bom, daqui a 2 horas já vou comer outra vez, conseguimos gerir esse stress e depois até começamos a habituar-nos a ter o estômago menos cheio e é possível fazer esta alimentação. Claro que toda a gente já sabe que o sal é nocivo e que devemos cortar o sal. O álcool não é necessário cortar totalmente. Aliás, sabe-se que as pessoas que bebem ligeiramente, uma quantidade pequena, um copo ao almoço e outro copo ao jantar, têm menos risco cardiovascular do que as que não bebem de todo. Provavelmente há quem diga que é do álcool, há quem diga que é do vinho. Álcool e vinho não são a mesma coisa, e porque o vinho tem substâncias flavonoides que são antioxidantes e, portanto, pode ser isso. Mas, efetivamente, parece que o consumo de vinho, e nós temos excelentes vinhos em Portugal, hoje em dia produz ótimo vinho do Minho ao Algarve, portanto, podemos até contribuir um pouco para a economia nacional, sem exagero, sem sermos muito entusiastas nesse contributo. E, portanto, o álcool não é necessário entrarmos agora num ascetismo excessivo. E, portanto, se nós fizermos exercício e se nós reeducarmos a alimentação, conseguiremos controlar o peso. A tensão arterial, devemos vigiá-la. Os valores que alvo devem ser tensões arteriais como referência abaixo dos 140 de máxima, ou seja, sistólica, e 90 de mínima, ou seja, diastólica, e devemos, de vez em quando, regularmente, controlar o nosso açúcar e as nossas gorduras do sangue e efetivamente, deixar de fumar. Isso é muito importante. Eu tenho só um apontamento da minha experiência diária e sei que também será possivelmente das senhoras enfermeiras. Uma das senhoras enfermeiras trabalhou na cardiologia e temos outros cardiologistas aqui, mas quase todos nós temos que lidarmos com doentes cardíacos. Doente que teve um infarto agudo do miocárdio, é raríssimo, mas raríssimo mesmo, o doente que tendo tido um infarto agudo do miocárdio não deixa de fumar. E não é deixa de fumar, olha, eu vou deixar. É ontem. Qual foi o último? Quando é que deixa de fumar? Ontem. Foi o último cigarro. Porque infartou. Teve uma dor terrível e sentiu que a vida estava em risco. E ficou altamente motivado. Que não seja necessária essa motivação para nós deixarmos de fumar. E é possível deixar de fumar. É uma questão de determinação, de vontade e de motivação, sem dúvida. Mas que não seja necessário um infarto para nós ficarmos motivados para deixar de fumar. É melhor deixarmos antes. Eu sei que aqui ninguém fuma, mas, portanto, temos que passar esta mensagem às pessoas que estão com quem nós contactamos. Mas se nós vimos aquela curva muito positiva, que foi o primeiro slide que eu projetei, ou o primeiro ou o segundo, o problema é que nem tudo vai bem aqui neste terreno à beira-mar plantado. E não vai porque, em determinada altura, em consequência desta evolução positiva, que foi devida, sobretudo, a um melhor controle da tensão arterial e da gordura do sangue, e também, portanto, a uma certa diminuição do tabagismo, sobretudo nos homens, pensou-se, ou pelo menos ficou vagamente na ideia do público em geral, que o problema das doenças cardiovasculares já não era problema nenhum, isso já estava resolvido, estava tudo controlado. O que acontece é que, portanto, desde há cerca de 2 décadas, aconteceu uma coisa de major importância. E isso foi o surgimento do computador pessoal, da internet e dos meios eletrónicos, como é que se chama aquelas coisas dos jogos, as Playstations, etc., que levou a que as nossas crianças e os nossos jovens, que antigamente se divertiam a jogar à bola, a fazer jogos de ar livre por aí fora, hoje em dia passam a todo o tempo no computador, são capazes de jogar o futebol, mas é o futebol eletrónico, e fazer guerra e aquelas coisas muito ativas, mas é com os dedos. E, portanto,
a taxa de sedentarismo aumentou brutalmente. É claro que nós vemos como é que é possível. Há tanta gente a fazer maratona e correr e por aí fora. É verdade. Há muito mais gente a fazer exercício formal, de correr e por aí fora, mas considerando a mediana de atividade que um cidadão normal fazia na sua deslocação para o trabalho, na agricultura e por aí fora, houve uma fração de pessoas que se deslocou para uma atividade mais intensa e mais visível. Os maratonistas, as pessoas que correm, que vão para o ginásio e por aí fora, é mais visível isso tudo, mas houve uma quantidade muito maior que deixou de fazer qualquer tipo de exercício. E, portanto, no cômputo geral, de facto, a atividade global da população portuguesa é hoje em dia muito mais fraca. E isso, combinado com a importação de uma alimentação que é péssima, que é o fast food, muitíssimo rica em calorias e com excesso de sal, portanto, o nosso organismo também está programado para gostar das calorias e do sal, porque as calorias têm muita energia, não é? E ainda estamos com o cérebro arcaico que há uns milhares de anos tinha que caçar, e então vamos caçar, mas animais que tenham muita energia, então com a gordura, ótimo, melhor. E portanto nós gostamos naturalmente de gordura, alimentos gordos são, para o nosso paladar, estamos, enfim, programados para isso. E portanto, nós estamos a consumir muita energia e a despender pouca energia. E então essa energia em excesso está a ser acumulada em gordura e estamos a ficar todos gordos. Portanto, tem o resultado que há bocado falámos e vai ter a nível mundial uma consequência brutal, que é que em 2030 nós poderemos ter no mundo inteiro cerca de mais do que 350 milhões de doentes diabéticos. Isto, quer dizer, o impacto disto vai ser brutal, o impacto de incapacidade, de custos, de doenças, etc. Portanto, isto é de facto uma epidemia major e nós tínhamos aquela curva a descer e é muito provável, se não quase certo, que se nós não fizermos nada, a curva vai inverter e se nós estávamos a descer, agora vamos ficar horizontais em termos de mortalidade e depois vamos começar a aumentar. E vai acontecer pela primeira vez na história do ser humano, desde que nós existimos há uns milhões de anos, que uma geração vai viver menos tempo do que a geração que antecedeu. Isso vai acontecer no século XXI, é uma coisa irónica, não é? Mas se nós não fizermos nada, é isto que está, é esta epidemia que nós temos aqui, que ainda está completamente, para o grande público, penso eu, que isto não tem consciência disto. Isto leva, portanto, à premissa inicial, que é preciso assumir, cada um de nós, uma responsabilidade individual na saúde, porque temos que ser nós próprios a tratar de nós mesmos. Nós temos um conceito que está absolutamente integrado, que temos que fazer a manutenção da nossa casa e do nosso carro, isso é indiscutível. Nenhum de nós questiona. Se o carro tem, por exemplo, um problema nos pneus ou, sei lá, na embreagem ou qualquer coisa, nós vamos fazer a reparação. E fazemos até, além da manutenção reparativa, um conceito que os engenheiros têm, exatamente, a manutenção preventiva. Ora, nós temos que fazer a manutenção preventiva do nosso corpo, porque nós somos máquinas. Não somos só máquinas, somos outras coisas. Mas, subjacente e suportando as outras coisas, existe uma máquina biológica. E, portanto, obedece às leis da física e da química. E se nós não fizermos essa manutenção, nós vamos ficar estragados, vamos ficar doentes. E essa manutenção leva a que o exercício e a alimentação saudável são componentes essenciais e necessários da nossa atividade diária. E não são opções. Esta aqui é a mudança de percepção que nós temos que ter. E por isso é que isto é muito incorreto do ponto de vista político. Não é uma opção. Claro que nós podemos optar por não fazer nada disso. Ok, eu vou adoecer, é a minha prerrogativa, claro. Mas o que temos que saber é que isso tem uma consequência. Se nós não adotarmos uma atitude de vida saudável, nós vamos adoecer. Portanto, é uma responsabilidade pessoal que nós temos que assumir. E essa responsabilidade é de duas naturezas. É uma responsabilidade perante nós mesmos, é uma questão de lealdade connosco mesmos, e eu
ponha à vossa consideração que essa lealdade connosco mesmos é a primeira e mais fundamental de todas as lealdades. Tudo começa em nós, tudo começa no nosso interior. Nós não podemos dar aos outros aquilo que nós não temos. Eu não posso dar consideração e respeito aos outros se eu não tenho consideração e respeito por mim próprio. E, portanto, eu tenho uma obrigação para comigo mesmo de me manter saudável por respeito a mim mesmo, por amor próprio, porque me respeito. E esta percepção não é assim tão espontânea e, se calhar, era um trabalho importante que nós precisamos de fazer. Um outro trabalho e reflexão é este, é que nós estamos é indiscutível que nós vivemos num mundo de recursos limitados. Isso é verdade na Europa, é verdade nos Estados Unidos e na China, e é muito mais verdade em Portugal, em plena crise económica. E então, considerem um cobertor que ou cobre os pés ou cobre os ombros, mas não cobre os dois. E se eu decidir cobrir os pés, vou ficar com frio nos ombros. Se decidir cobrir os ombros, os pés ficam frios. E a questão é o seguinte: se eu tiver que alocar muito dinheiro para as doenças cardiovasculares, eu não tenho dinheiro para pagar todas as doenças. Não há, efetivamente. Vai haver doentes que vão ficar por tratar. Qual é a responsabilidade que isto nos leva? É que se eu posso prevenir as doenças cardiovasculares, se eu posso prevenir em mim as doenças cardiovasculares, não o fazer, além de ser não cumprir a minha responsabilidade para comigo mesmo, de me manter saudável, é violar uma responsabilidade que eu tenho para com os outros, porque quando eu ficar doente, vai ser necessário alocar recursos para mim, porque eu tive um comportamento irresponsável, que depois não vão estar disponíveis para as pessoas que têm, por exemplo, um cancro ou têm outras doenças de que não são responsáveis e que precisamos de dinheiro e que agora não temos. Portanto, há efetivamente uma responsabilidade para connosco mesmos, mas também uma responsabilidade para com os outros. Eu tenho a noção da incorreção política do que estou a dizer, mas sei que estou a falar para pessoas inteligentes e que estão a entender aquilo que eu estou a dizer. Não sei se alguém quer contrariar esta minha ideia ou se isto motiva algum comentário. Ok. Bom, então eu terminava só dizendo o seguinte: a mudança essencial é esta. É uma mudança de perspectiva. A maior parte dos portugueses já ouviram falar de que as doenças cardiovasculares são graves, que existem fatores de risco, o sal não é muito bom, fazer exercício é importante, a obesidade também não é bom, etc. Têm uma noção disso, mas é uma noção teórica, é uma noção racional ao nível do nosso cérebro. Essa noção não é efetiva. Nós temos que transformar o conhecimento racional, que é importante tê-lo, num conhecimento emocional, um conhecimento operativo que conduza à ação e que nos leve efetivamente a ter uma vida ativa, saudável e prolongada com as pessoas de quem gostamos. Muito obrigado.